quais os pilares que você encontra hoje na sociedade, né? Nessa nova forma de viver a vida, porque a gente está numa sociedade que está transitando para uma coisa meio perigosa, né? Quando a gente ouve falar agora em metaverso, a gente pensa, adolescente agora vão viver num mundo virtual. Se a gente tá migrando para uma coisa perigosa. E já viemos já estamos migrando há algum tempo, né? O que você aponta hoje que são os maiores problemas sociais que levam as pessoas a apresentar sintomas depressivos? Muito bom. Precisa de quanto? Pessoal, 5 horas, 6 horas aí de estúdio? Tentar resumir em 3 horas. Bom, essa pergunta é muito interessante. E essa coisa do metaverso, você falou, é interessante porque o pessoal está buscando o virtual. Mal sabem essa turma que nós já vivemos no virtual. Então, estão no virtual do virtual, né? Porque como é difícil querer encarar a realidade, né? O real está dentro de si e como é difícil olhar para dentro. Você quer olhar para fora e melhorar fora, só que fora é reflexo do que está dentro, né? E isso tem até um pouco a ver com a resposta da sua pergunta. Porque, bom, se a gente está vendo que quase 90% da população em nível, algum transtorno mental, essa tal de mente tem algum problema. E de fato a mente... Ela mente. Mente. Né? Se ela fosse só boa, ela chamaria diz a verdade, né? Ela chama mente. E é muito interessante, porque... Esse grau intelectual humano que nos diferencia, inclusive, dos animais, é algo muito positivo. Isso determina um processamento mental diferenciado, com intelecto, com autoconsciência. Sem dúvida, a gente se diferenciou muito aí do animal, né? Essa mutação que gerou a raça humana aí já mais ou menos 250 mil anos, né? Onde emergiu aí o gene, o FOXP2 da fala, os genes que determinaram 40 mil células nervosas no coração para que esse coração pudesse ser capaz de sentir e conectar mais, né? Capacidade de empatia, de cantar. Isso aí realmente foi um grande salto na raça humana e esse processamento mental muito interessante. Só que esse processamento mental, ele, em momentos como o que nós estamos vivendo, ele tem um lado perigoso. Por que acontece? É assim, existe um sistema no nosso cérebro de funcionamento chamado sistema default, que é um sistema padrão, né? Que ele tem a ver com linha média de córtex pré-frontal, cingulado posterior, amígdala. São estruturas do nosso cérebro aqui que quando você tem, que é o que nós estamos vivendo hoje, riqueza de informação. Imagina, hoje nós temos riqueza de informação para todo lado, você tem informação bombardeando o planeta. Nós temos, se eu não me engano, o que nós tivemos de informação do início do 6 mil anos atrás até 2003, tudo isso de informação, hoje nós temos a cada 2 dias. Então, assim, é uma coisa impressionante o volume de informação. E quando existe riqueza de informação, existe no caso humano, pobreza de atenção. Então o ser humano hoje ele tem pouca atenção. E essa pouca atenção, hoje o ser humano vive com meia dúzia de caracteres, né? É tudo abreviado, respostinha rápida. Difícil pegar alguém que quer ler um romance de 1.300 páginas. Você quer ler uma notícia que você lê lá em alguns segundos, rapidinho, já passa para outra, já passa para outra, já passa para outra. Como se assim, eu não aguento o presente. Ninguém está conseguindo viver no presente. Você tá sempre, o próximo, ou ai, como era, como foi, que não sei o quê, prisão no passado ou prisão no futuro. Menos no único tempo que existe. O presente. E esse modo de funcionamento automático coloca as pessoas no centro do universo e o universo de problemas girando em volta. Então olha como é que vai ser no meu trabalho, será que agora vai ser mandado embora? Será que a minha empresa vai vingar? Será que meu filho vai... Será que isso vai acontecer? Será que... É tudo um será, e a pessoa esquece que mais de 90% das preocupações não acontecem, estatisticamente falando. Mas então, esse processamento mental hoje colocou o ser humano num beco onde ele está acuado, como se tivesse um predador a cada esquina. Como se, assim, a pessoa hoje, você vê a pessoa com 2 braços, 2 pernas, trabalha, tem uma casa. É assim, lutando pela sobrevivência. Como se, não sei se vou conseguir. Né? E pessoas que você vê que tem inteligência, tem tudo, mas o ser humano vem sendo programado por essa riqueza de informações e algumas verdades, entre aspas, né? Porque não são verdades científicas que deram suporte à sociedade tal qual ela se apresenta, né? Desde newtoniana, que tudo era aleatório, que tudo é determinado assim, 1, 2, 3, 4. Quer dizer, existe uma outra razão além dessa newtoniana, né? E o Newton dá essa impressão de tudo ser aleatório. Você tem uma questão de Darwin falar que era luta pela sobrevivência, que vence o mais forte.
né? Você tem um modelo, então, de competição. E hoje a ciência está mostrando que não tem nada aleatório, que tudo tem uma ordem, existe uma razão ordenada para tudo que acontece nesse palco da vida. Hoje a gente sabe que o que existe é abundância. Hoje a gente sabe que o universo todo ele é movido por cooperação, desde a fecundação do espermatozoide com o óvulo, que você achava que era um processo de competição que chegava lá o mais forte, e na verdade, por campo eletromagnético, já se determina no início ali da ejaculação qual o espermatozoide que tem ressonância eletromagnética com aquele óvulo. Os outros vêm junto para facilitar para aquele um entrar. Então é sempre cooperação no universo, não tem nada de competição, né? Nós estamos vivos aqui hoje porque há 2,6 bilhões de anos atrás, quando só existiam seres de unicelulares, seres de uma única célula, o meio ficou hostil em termos de alimentação e toxinas. A única solução que essas bactérias, esses seres unicelulares tiveram para sobreviver foi se unirem, formando colônias multicelulares com especializações, e quando você une aquele grupo unido, emerge uma consciência maior do que a soma das consciências de cada um. Então, toda vez que há união, emerge uma consciência maior do que daqueles seres que estão se unindo. Então, a grande sacanagem, a grande malandragem que a gente pode fazer para prosperar, não é essa malandragem do passar perna, do espertinho que quer levar melhor. Ao contrário, é servir, é se unir. Essa é a grande malandragem. Então, essas verdades de escassez, de competição, de selva de predadores, associada a essa riqueza de informações, trouxe o ser humano hoje a um modo de operação que é inevitável ele não ter algum transtorno mental. Uma ansiedade, e 24% dos ansiosos acabam ficando deprimidos depois. A estatística é essa. Então, é uma bola de neve ali rodando porque as pessoas não têm paz, não vivem no presente. Vivem ou no passado, excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade. E as pessoas ficam presas fora do presente e a mente bombardeando que a vida é isso, que a vida é aquilo, que será que vai dar? Não sei. E então, essa tendência negativa do cérebro de prestar mais atenção no que pode dar errado, no que não tá legal, né? Acaba, que é o que o ser humano vive, né? Hoje você conversa com uma pessoa que passou um dia com 100 experiências, 99 boas ou neutras e uma negativa. Qual é que marca o dia? Qual é que ela vai te contar? Qual que ela vai te contar? Ela vai contar só, né? Gente, você não sabe o que me aconteceu. E sempre o problema dela é o maior, né? Resumindo, esse foco, essa tendência do cérebro de armazenar, registrar, relembrar, utilizar mais as experiências desagradáveis, acaba criando o chamado memórias implícitas negativas. Quer dizer, o cérebro ele fica repleto de memórias, um banco de dados de memórias negativas. Então, hoje a maioria, 90% da população que estão em níveis de estresse crônico, que tem algum transtorno mental, são pessoas que têm memórias implícitas predominantemente negativas, derivadas do medo. E isso, o que é esse banco de dados? O que essas memórias implícitas fazem? Elas determinam a lente com que você vai ver a vida. Então, por isso que as pessoas, se eu olhar para um copo com água pela metade, eu vou falar, esse copo está meio vazio. E raríssimos vão falar, não, tá meio cheio, porque tem um predomínio de memórias implícitas positivas, derivadas do amor, gratidão, alegria. Então, o que está faltando para o ser humano, realmente, é a entender esse funcionamento mental, e é por isso que eu dedico uma boa parte da minha consulta para mostrar como funciona essa mente, para a pessoa entender que ela, nesse automático, ela deixa a vida me levar, nessa assim, acordo, trabalho, pago as contas, quer dizer, presa somente no aspecto horizontal da vida, ela está meio que condenada a ter transtornos mentais, a não ser que ela desperte e coloque um ingrediente fundamental na sua vida, que é a atenção plena. É aprender a estar presente, aprender a definição de mindfulness, que vem do sati, lá do sânscrito, que é presença total, aquela atenção total no momento presente, no estado de aceitação. Essa entrega, essa confiança. Então, a prática desse estar presente vai fazer com que você, inclusive, olhe para esse processamento mental teu. E na hora que ele vem aquele monte de pensamento problemático, você tem a condição, através da atenção, de modificar, de não resistir a esses pensamentos, e eles passam, e você começa a ter um maior controle sobre os seus padrões de pensamentos e emoções.